falar um pouquinho sobre os cuidados básicos que a gente deve ter em casa para prevenir os acidentes domésticos aí, principalmente agora no fim do ano. E por que agora no fim do ano? Na verdade, os acidentes domésticos podem acontecer o ano todo, mas eles são muito mais frequentes nas férias escolares, no verão, aos fins de semana, geralmente quando o pessoal aí está curtindo. Os acidentes domésticos, eles acontecem bem mais em casa do que em outro ambiente. Então, a gente tem que como prevenir isso, né? Por quê? Porque eles são a causa principal de morte, de óbitos em crianças até 14 anos. Então, olha que sério que isso é. E chegam a causar, ser a causa de 13 óbitos por dia e ser responsáveis por pelo menos 150 mil crianças procurando pronto-socorro por conta de machucados devido a esses acidentes. Então, é muito importante que a gente se precavenha, né? Previna antes de remediar, que é sempre o melhor. O risco desses acidentes, quanto menor a criança, claro, o risco é maior. Mas o risco maior é de 2 a 5 anos, mais ou menos. E os acidentes mais comuns, eles variam geralmente por faixa etária. Por exemplo, até 1 ano de vida, o acidente que é mais frequente é a asfixia. E as quedas também. Quando a criança ela começa a andar, que são os 2 anos, as quedas superam, né? Queimaduras também, afogamentos e também as asfixias. Mas as quedas geralmente são os principais, porque a criança está começando a andar, então ela acaba caindo com muito mais frequência, certo? E claro que a história do trauma é muito importante, né? Então, uma queda da própria altura, que também pode causar estrago, mas é diferente de uma queda de uma escada. Então, é muito importante a gente tomar algumas medidas aí dentro de casa. Lembrar que quanto menor o índice econômico, né, da família, mais chance dos acidentes acontecerem, tá? E a gente tem que ir cômodo por cômodo para verificar o que cada um tem de perigoso. Em geral, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas tem o Departamento de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um livro em 2015, que é o livro Crianças e Adolescentes em Segurança, da editora Manoli. Ali ele fala detalhadamente sobre todas essas questões dos acidentes e como preveni-los em cada ambiente, certo? Então, vamos lá. Dependendo dos ambientes, em geral, tem uma regra aí que é válida para todos os cômodos, que são as tomadas elétricas, que devem ter aqueles plugzinhos que você deve colocar um por um para que a criança evite colocar algum material ali na tomada. Não vai muito longe, meu irmão fez isso, tomou um choque, a gente tem a faca até hoje toda torta aqui em casa, para lembrar do acidente. E minha sobrinha também aconteceu isso esses dias, aí foi parar no hospital. Então, é muito comum, a gente tem que comprar essas tomadas, é tipo um plugzinho que você coloca para tapar os buracos da tomada. A janela, gente, acho que tá até mais, a gente vê bastante isso quando passeia nos prédios e tudo mais, tem que estar sempre fechadas com grade, né? Bloqueadas com grade ou as telas. E se ela for daquele tipo basculante, sabe aquela que abre um pouquinho, não menosprezem essa janela, porque aquela criança que caiu, que subiu de elevador sozinha e caiu lá de cima, foi de uma janela basculante. Então, ela tem que abrir no máximo 10 centímetros, é pouquinho, 10 centímetros é cerca disso daqui, e tem que ter uma correntezinha ali para que impeça que a criança passe. Então, prestar atenção nisso. Outra coisa muito importante é nenhum móvel pode estar debaixo das janelas, porque isso pode servir de pulo para a criança. A criança escala, a gente sabe que a criança escala mesmo, ela sobe, ela pode cair da janela e se machucar ou até morrer. Os móveis também, prestar atenção que geralmente eles têm cantos, então se puder cantos arredondados, mas não são todos que a gente pode ter. Então existem umas cantoneiras que a gente compra que são de borracha, que você coloca para amenizar a batida na cabeça, né? Que como são muito pontiformes, qualquer traumazinho perfura mesmo e às vezes a gente tem que dar a sutura. Eu faço muita sutura no hospital por conta desses tipos de trauma, que às vezes nem são traumas importantes, mas fazem cortes absurdos. Então, prestar atenção nisso. Outra coisa também na mesa de jantar, por exemplo, colocar as cadeiras nas pontas, sabe? Bloqueando as pontas também ajuda para a criança não bater a cabeça ali. Nunca fumar dentro de casa, gente, isso é importantíssimo.
e muito menos na cama, por risco aí de queimadura mesmo, de pegar fogo no lençol e até a fumaça do cigarro, né? Cortinas também não devem ter puxadores, porque esses puxadores a criança pode se enforcar, ok? E as escadas têm que ter portões, tanto em cima quanto embaixo. Embaixo para ela não subir e sair rolando, e em cima para ela não cair e sair rolando também, tá? E aí, qual é o ambiente da casa que é o mais perigoso? É a cozinha, certo? A cozinha é onde você tem queimaduras, você tem pérfuro cortantes, as facas, os garfos, você tem mantimentos para intoxicação, né, que a criança toma. Então, assim, é muito importante a gente ter muito cuidado aí com a cozinha. Então, geralmente um portãozinho para impedir o acesso na cozinha é interessante, tá? Principalmente deixar fechado nos momentos em que você está cozinhando. Na hora que você estiver no fogão, sempre optar pelos bocais do fundo, porque a criança ela vai lá na pontinha do pé, fica curiosa, acaba puxando a panela cai com todo o conteúdo e queima. Isso é muito comum no pronto-socorro a gente pegar. Sempre o cabo da panela virado para dentro e para trás, então para evitar justamente que a criança faça pendure em cima da panela. Os objetos cortantes aí, como facas, garfos, deixar sempre numa gaveta mais de cima, que a criança não tenha tanto livre acesso. E hoje em dia você tem nessas casas, todos esses adaptadores que eu tô falando, você tem nessas casas multicoisas, enfim, que você acha, ele tem um adaptadorzinho para deixar a gaveta fechada, tá? Que a criança não consiga abrir. Isso é importante e sempre no andar de cima. Materiais de limpeza, sempre é importantíssimo você guardar no frasco original. A gente tem mania de pegar um monte de criança que se intoxicou porque viu aquele, sei lá, desinfetante cor-de-rosa, que é super legal, dentro de um frasco de, sei lá, iogurte ou de leite que foi jogado fora, e a criança manda bala, bebe e se intoxica. Então, sempre no frasco original e guardado sempre em armários de cima. A criança não pode conseguir ter livre acesso àquilo, e se puder colocar essas travinhas que eu falei que a gente acha nessas lojas aí. Botijão de gás não deve estar dentro da cozinha, sempre do lado de fora e sempre com as válvulas de liberação fechadas, tá? Isso tudo porque a criança mexe em tudo, ela arranca o conector, então se tiver ligado, você vai ter vazamento de gás e pode ter explosões, certo? No caso, o segundo lugar da casa que é o mais perigoso é o banheiro. E então, assim, valem basicamente as mesmas coisas. Lembrar que os cosméticos têm que ficar fechados nesses armários, de preferência sempre nos vidros originais. Isso por que eu falo do vidro original? Porque quando a criança se intoxica, é muito importante a gente saber qual foi o produto. E muitas vezes esses produtos que você compra na rua, que eles não têm rótulo, a gente não sabe o quanto de eles não são liberados ali pela Anvisa, a gente não sabe o quanto de determinada substância tem naquilo. Então não sabe qual é o grau de intoxicação da criança. Por isso que é importante sempre comprar produtos originais e que tenha uma embalagem correta aí para você já levar no pronto-socorro. Foi isso que ele bebeu, tá? O piso do banheiro sempre ser mantido seco. Lembrar que os pisos dos banheiros costumam ser frios e os pisos frios a gente tende a escorregar. Então, sempre seco, manter ele seco, ele tá sempre molhado, porque tem um bidê, tem um chuveiro, enfim, tem aqueles chuveirinhos de limpar o bumbum. Então, é importante manter ele seco. E se tiver tapete sempre antiderrapante. Tapete é uma das maiores causas de escorregão e bater a cabeça. Então, tem que ter o antiderrapante para que não escorregue, ok? O ambiente sempre bem ventilado do banheiro, porque de repente, se você tem um aquecedor a gás e tiver vazamento, aquilo pode causar sufocamento aí. Os aparelhos elétricos, como secador, chapinha, tem que estar desligado, não pode ficar, mesmo desligado aqui, tem que estar desligado da tomada, porque de repente cai na pia, cai na água, aquilo dá um curto-circuito e a pessoa leva um choque, às vezes pode morrer, tá? E outra coisa que é muito, 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 muito importante, as pessoas não se lembram, é fechar a tampa do vaso sanitário.
Porque a criança, aquilo ali é bem da altura da criança, ela pode pendurar e cair ali dentro. E criança morre afogada em aquele tantinho de água. Para vocês terem ideia, afogamento em criança, basta ter 5 centímetros de água para que ela se afogue. Então, olha só, tem que deixar fechado e com aquela travinha, essas mesmas travinhas de armário tem para o vaso sanitário também, que impeçam que a criança fique levantando, tá certo? O próximo ambiente seria o corredor e a escada, que são, em terceiro lugar, os mais perigosos aí. Que são áreas que devem estar sempre bem iluminadas, para a criança não se debater, escorregar e, de repente, sair correndo da escada. E os portões, claro, no início e no final da escada, com piso sempre antiderrapante. O quartinho das crianças é bastante importante também. Isso é bem legal que eu vou falar. As camas têm que ter largura de 80 centímetros a 1 metro, certo? Nas laterais. E os espaços entre as... E elas, é interessante que tenha grades para que eles não caiam, né? Quando dormem, eles rolam. Então, de repente, para não ter uma queda importante. E hoje em dia você tem até aquelas grades que você compra móvel e encaixa dentro do colchão, embaixo do colchão, então é bastante interessante. E se por acaso tiver grade, as grades têm que ter uma distância entre elas de 5 a 7 centímetros para evitar que as crianças prendam a cabeça, os bracinhos e os pezinhos aí. Inclusive os beliches, prestar bastante atenção. Os cobertores e os lençóis têm que estar presos no pé da cama para evitar sufocamento da criança. É sempre bom evitar você ter aparelhos que precisem de eletricidade, como abajures, televisões, porque a criança pode derrubar aquilo em cima dela, eles são danados, eles sobem em cima do rack, de repente aquilo puxa e cai tudo em cima dela, isso acontece direto. E uma coisa importante é quando você tem irmãos de idades diferentes. Então, que aí é um quarto, às vezes, para os dois, e tem crianças de idades diferentes, uma pequenininha e outra maior, que pode brincar com pecinhas pequenas. Então, deixar sempre eles acondicionados, os brinquedos, né? Em caixas fechadas. O da criança maior sempre mais alto, para que essa criança pequenininha não tenha acesso a essas pequenas pecinhas e possa ingerir, ok? Os outros aí vem o quarto do casal, que basicamente é a mesma coisa, salas de jantar, sala de estar, que basicamente é a mesma coisa. Lembrar então que o grosso são as pontas dos móveis, que podem acidentar bastante as crianças, bebidas alcoólicas, pelo amor de Deus, não deixar em acesso sempre alto, armários trancados, a chave, e esses produtos de limpeza. Outra coisa que é muito, muito, muito importante, não vamos esquecer, seriam as áreas de lazer, né? Lavanderia, a gente já sabe que são os produtos de limpeza. Máquina de lavar, deixar sempre fechada e nunca com roupa de molho ali dentro, com a máquina aberta, porque a criança abre e ela pode se jogar lá de cima e cair na máquina e afogar. Aquelas máquinas são abertas em cima, certo? Então, cuidado com isso. E a questão da área de lazer, que é a piscina. Então, piscina tem que ser cercada, gente, pelos 4 lados, não pode dar bobeira com piscina. Se tiver tela em cima dela, melhor ainda. Se tiver alarme, então, melhor ainda. Então, tem piscina, cuidado redobrado, porque criança é danada e piscina é bonito, piscina chama atenção e a criança vai lá brincar, ela cai. E eu já tive vários casos, e casos muito tristes e irreversíveis aí, em que a criança faleceu. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado. A prevenção é sempre o melhor remédio. Ok? Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque tem muito detalhezinho aí em casa. Olhem cômodo por cômodo e vejam o que pode ser aí de perigo para o seu filho. Lembrar que nunca menospreze o talento da criança de subir as coisas, de desafiar. A gente acha que elas são muito boazinhas, elas são muito danadas e cada dia que eu vejo elas estão cada vez mais precoces. Então a gente acha que a criança de meses não faz determinada coisa, de repente ela vira, rola e cai da cama e nos surpreende. Então sempre pecar pelo excesso e nunca menosprezar o talento que eles têm para fazer arte. Ok? Então deixa aí, conta para mim algum caso que aconteceu na sua casa, vamos ver vamos dar um pouquinho de risada e compartilha os momentos aí de sapequice dos seus filhinhos aí comigo. Até a próxima, pessoal!